Total Podcast. O podcast da Paralela. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes que estão aqui ouvindo o Total Podcast em uma edição extraordinária, faz algum tempo aí que não gravamos. Aqui quem fala é Breno Dallas, estou aqui ao meu lado aqui com Leonardo Ferrolho, tudo bem? Salve, rapaziada, beleza? E aqui ao nosso lado temos o Betinho Giordani. Olá, tudo bom? Bem-vindos ao Total Podcast, o podcast da Paralela. E hoje então, pessoal, estamos com uma edição extraordinária que é conectada com o edital Conexão Cultura Viva RS, da rede RS dos Pontos de Cultura. Exatamente, então damos aí um alô muito especial para ponteiros e ponteiras aí, né? E todos os demais ouvintes aí que estão nos ouvindo, né? E hoje, então, o que nós vamos falar aí, Betinho? Qual que é o tema desse podcast? A gente vai começar falando em como começou todo esse projeto da Paralela, né? Lá em 2012, o Ferrolho pode falar melhor, porque ele estava já nesse início aí, né, Ferrolho? Eu tava lá quando tudo começou, em 2012. E é uma longa história, né? São 11 anos até a gente chegar aqui, em 2023. E lá no início, a gente era um grupo de artistas, de amigos, principalmente músicos, que buscavam um espaço em que pudesse ser realizado ensaios e shows, festas e as coisas que eram necessidades básicas para nós na época, né? E a gente se reunia sempre num porão da minha casa e a gente um dia chegou à conclusão que precisava de um espaço que fosse ser usado para isso, somente para isso, para que pudesse ser desenvolvido de uma melhor maneira. E nisso começou a Paralela, né? Aí dessa união, desse primeiro passo que foi alugar uma casa, foram se unindo outros artistas e outros músicos, outros movimentos que deram origem ao embrião do que seria a Associação Cultural Paralela, o Ponto de Cultura Paralela. E logo lá no início, acho que um dos primeiros eventos que a gente teve na casa foi a Semana do Audiovisual, né? Que estivemos fazendo oficinas de cinema, produzimos um filme, né? Foi 2012, acho que foi o videoclipe da Slow Breaker, né? Sanatória, né? Isso. E acho que foi o primeiro, não sei se foi a primeira coisa, porque a gente teve também aquele evento de São João, né? A Arraiá dos Brothers. Foram feitas muitas coisas em 2012, né? Surgiu a Cuscubaio, que foi uma banda que depois despontou no cenário nacional, aí, gaúcho, né, principalmente, mas também teve um breve lampejo nacional. E a gente gravou o clipe da Adonis Primata, que foi uma das bandas também que estava ali nesse início. A Catavento, que depois deu origem ao selo Roney Bomb, que Catavento chegou a tocar no Lollapalooza, sendo uma das poucas bandas gaúchas a tocar no Lollapalooza, né? E fez parte de todo esse movimento que em 2012 iniciou em Caxias do Sul. E também nesse momento tivemos bastante expressão, né, de bandas como o Reverendo Zumbi, Vendetas, a Mind Garden, a Zava, a própria Slow Breaker, que gravamos o clipe lá também. E até, se eu não me engano, o primeiro show que teve na Paralela, eu acredito que foi do Slow Breaker, no encerramento da Semana do Audiovisual, a Seda 2012, né? Exato. O primeiro show foi Slow Breaker, o segundo foi Catavento. E a gente se foca muito nas bandas, né? Porque é o meio em que a gente saiu. Mas a gente não pode esquecer dos outros movimentos. Eram muitos artistas visuais, pessoal do design e também fotógrafos. Então, todo esse movimento gerou fruição artística. E muita troca de experiência também entre todos esses envolvidos, sejam bandas, sejam videomakers, todos, né? E isso gerou muitos registros, que foi para a internet, né? Na época, a ferramenta era o Facebook,
e tinha uma ferramenta dentro do Facebook que era os eventos, e eles funcionavam muito bem e isso agregou muita gente. Que a gente dizia que que a Paralela era um ponto físico real de algo que acontecia no virtual, né? Então, através dos eventos, a gente conectava as pessoas e tinha um espaço real para que isso acontecesse. Então, era a materialização de algo que acontecia no virtual. E também, claro, não podemos esquecer, né, dos bazares, né, o saudoso Super Bazar, que acho que foi um primeiro sopro, assim, né, de reunião de brechós e artistas visuais que vendiam seus prints, assim, né, nos... O Super Bazar foi o evento que deu origem à Paralela, de verdade, assim, foi o Super Bazar, onde reuniu diversos expositores, músicos e artistas, e um ponto muito importante foi quando começou a vender cerveja nos ensaios das bandas. Que daí teve que ser criada uma metodologia para ter um bar, né? E a velha história, né? Isso aí, a partir desse resultado a gente viu que era possível ter um espaço que se sustentasse através desses encontros, né? E que gerasse uma renda para que fosse possível alugar um espaço e manter. Lembrando, até contextualizando a cena de Caxias do Sul em 2012, era um momento que a gente tinha uma cena que tinha maior fruição, assim, né? Tinham muitos bares que faziam a programação com bandas ao vivo, mas era um cenário ainda muito ligado às bandas covers, aos tributos, e daí a música autoral ela não tinha sempre, né, um lugar assim para se expressar, né? Tinham eventos, né, do coletivo Manifestação que esteve lá no início da Paralela também, e fazíamos eventos sazonais, assim, né? Acho que foi uma coisa bastante importante, uma virada de chave, né? Hoje a cena é um pouco diferente, assim, muitas águas rolaram, né? Mas acho que foi bastante importante por isso, porque o cenário mais underground da cidade também pôde ter mais um espaço, assim, onde podia ser realizados eventos de uma maneira um pouco mais livre, assim, até, né? Até porque quando começa, um pouquinho antes da Paralela, tem os eventos no Porão, ainda na Casa do Ferrolho, que até tem um podcast, assim, se quiser ouvir aqui o Total Podcast, nos anteriores tem um especial sobre o Porão, né? Isso, e esse movimento da Paralela, em 2012, durou até 2013, né? A gente ficou 1 ano e 3 meses abertos, porque nunca foi fácil. E sempre teve muito problema. Porque nunca foi fácil. Com vizinhos e polícia e reclamações e... eram tantos eventos, né? E também incomodava um pouco os vizinhos e muitos problemas burocráticos também. Não tinha nenhuma formalização, né? Na Isso. época a gente não mandava agenda pra imprensa, por exemplo. Né? Até esse momento era uma casa em que tudo acontecia e a gente nem pensava que viria a se tornar o que se tornou em seguida, né? Tanto que em 2013, em agosto de 2013, a gente encerrou as atividades da Paralela. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez, com um evento que reuniu quase 500 pessoas. Foi algo totalmente inesperado para nós, que até então a gente fazia eventos que juntavam máximo 100, 150 pessoas. E nesse momento a gente viu que que essa conexão que foi criada era algo real, algo que existia além do espaço, né? Era algo que perdurou mesmo sem o espaço, e nessa ausência a gente percebeu que era possível, era uma necessidade realmente das pessoas, assim como foi uma necessidade nossa em um determinado momento que fez com que a gente alugasse a casa. Era uma necessidade de outras pessoas que tinham encontrado nesse espaço a possibilidade de fazer as coisas acontecerem, né? Então a gente resolveu alugar a casa novamente, só que dessa vez já mais organizado. A gente se reuniu em aproximadamente 10 pessoas, com a ideia já de devido a essa organização, se tornar uma associação. Então em 2014 a gente retorna com a casa, já estruturado com a Semanói, uma semana de eventos que atua em diversas áreas, né? Foi cinema, foi dança, foi música, foi exposição. Então um pouco de tudo que a gente poderia proporcionar com espaço. E a partir de 2014 a Paralela realmente se tornou algo
algo da cidade, assim, né? Foi reconhecido já com nota na imprensa e desse movimento que começou em 2014, em junho ou julho de 2015, a gente se torna associação. E a partir desse momento que a gente se torna associação, primeiro, que a gente tem uma equalização burocrática adequada para poder funcionar enquanto espaço cultural, né? Sempre atuou como um ponto de cultura, né? E apesar da gente não estar formalizado enquanto ponto de cultura, a formalização enquanto associação cultural nos permitiu ter um reconhecimento maior, ter um alvará de funcionamento, poder fazer eventos maiores, começar a fazer funcionar de uma maneira um pouquinho mais profissional, assim, né? O bar também já estava um pouco mais organizado, né? As pessoas começaram a conhecer mais o espaço também, né? Pessoas de fora da bolha, quero dizer. Isso, e 2014 a gente retornou, e 2015 foi um ano muito simbólico, né? Porque várias coisas, vários dos projetos que seguem até hoje surgiram lá em 2015. Tivemos a Space Dones, por exemplo, que foi quase uma evolução da Donis Primata, que era, né, um evento que ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, assim, o pessoal achou que ia para ver um show de uma banda e chegou lá no momento, era um espetáculo de dança com música. Um vídeo. Uma coisa transcendental. Conceitual, assim, né? E eu acho que a Space Dones foi um marco, assim, do que a gente... de inovação dentro do que a gente fazia, porque a gente poderia fazer, né? E aí também surge a produtora Tédio, né? Que era o Ferrolho aqui, o Betinho e também o Vicente, e começaram a fazer eventos de um porte um pouco diferente também. Claro, depois ele vai dar origem ao Bloco da Ovelha, né? Mas antes disso temos o Paralela Serra Fashion, né? O PSF. O Paralela Serra Fashion foi depois do bloco. Então em 2015 surgiram esses eventos, que foi o Bloco da Ovelha, que dentro da Associação Cultural Paralela, o Bloco da Ovelha foi o evento que mais cresceu, tomou vida própria, hoje faz parte do calendário da cidade e movimenta 20 mil pessoas todo ano pelas ruas de Caxias. E com essa projeção que tomou, a gente também teve um pouco mais de retorno financeiro, que nos tornou possível investir na casa, investir em melhorias e necessárias, assim, porque a gente ocupa um espaço que são duas casas bem antigas, uma dos anos 40 e uma dos anos 70, então haviam algumas reformas que precisavam ser feitas. E em 2016 a gente fez essa reforma, e após essa reforma, como eu falei, o movimento aumentou bastante. E isso causou um pouco de constrangimento em relação à vizinhança, que começou a reclamar muito. A gente tinha eventos que às vezes iam até 5 da manhã, assim, né? E aí a gente sofreu uma interdição, foi um momento também, em 2017, foi um momento bastante político, assim. Essa interdição, acreditamos que foi bem política, assumiu um governo que era muito de direita, de frente evangélica, voltado para essas coisas que depois a gente foi ver que se materializou para o Brasil, né? Que aí se alastrou pelo Brasil todo. Caxias começou antes com a extrema-direita, né? E aí em 2017 a gente estava nesse movimento, o Carnaval numa crescente, a Paralela já sendo reconhecida, depois da associação fomos reconhecidos pela Câmara de Vereadores, recebemos homenagens. E mesmo assim, com o Carnaval já sendo parte do calendário da cidade, com os movimentos que a gente fazia ali sendo realmente reconhecidos, a casa foi interditada e sem discussão, a gente batia lá na porta da prefeitura e pedia o que a gente tem que fazer para voltar. E eles diziam, não tem que fazer, vocês não vão voltar, e era uma falta de diálogo tremenda. E a gente ficou um bom tempo sem poder fazer os eventos que eram tão costumeiros ali para nós. Então, após essa interdição, em 2017, a gente teve que se adaptar a uma nova postura que foi imposta pra gente, né? A gente não pôde mais fazer música ao vivo, então a gente teve que se reinventar para fazer outros tipos de evento que
que também pudessem trazer um retorno financeiro para poder pagar os custos que a gente tinha com a casa, né? E foi aí que o coworking se estruturou melhor, porque ele existia de uma maneira fluida, assim, vamos assim dizer, né, com o espaço, mas em 2017, devido a essa interdição, a gente disse, não, agora nós precisamos estruturar um coworking, fizemos novas reformas através de um quarto que fechou parcerias com uma empresa de materiais de construção, então a gente fez um programa que era basicamente aquele... transformação, assim, eu não sei qual que é o nome do programa. Era do casa... Do casa... Em casa com do casa, alguma coisa assim. Enfim, tá aqueles tá programas que tu vai lá e reforma e filma como um antes e depois. Isso, tipo um lata velha, né? Como era e como ficou, com a Faça Você Mesmo. E também tá no YouTube, tudo registrado, essa reforma. @Paralela Casa, vamos citar. Esses aí não estão, né, no YouTube da Estão Paralela. no YouTube de um quarto. E aí teve todo um processo ali de 2017 a 2019, que foi essa época em que a gente não podia fazer shows, então nós optamos por fazer festas, um rolê suave, que a gente chamar DJ, fazer coisas mais barzinho, um barzinho, um violão. Mas o movimento se manteve de outras formas. O carnaval sempre crescendo. O carnaval foi um movimento que deu muito, muito certo aqui. O carnaval pra gente não é só aquele sábado de carnaval que também é a saída do bloco. A gente começa oficinas de percussão desde abril até o dia que sai o bloco pra rua. Então isso também foi uma forma de também ocupar o espaço nesse período ali fechado, sem poder fazer shows ao vivo. Né? Então a gente foi encontrando outras formas de se manter nesse tempo, né? E ali 2019, as coisas começaram a melhorar, os movimentos começaram a acontecer novamente, os shows estavam voltando mesmo que sem uma autorização formal, mas eles estavam acontecendo. Inclusive recebemos bandas de vários locais, assim, né? Tínhamos, sei lá, Terno Rei, Raça, Francisco Elombre, Tagore, muitas vezes o Tagore. Bandas internacionais, nacionais, bandas que já tocaram em festivais como Rock in Rio, Lollapalooza, turnê pela Europa, pelo mundo inteiro, Japão. Isso, e pra nós eu acho que era uma coisa bem interessante estar fazendo esses eventos mais intimistas, porque o espaço da casa é pequeno, né? E o artista sempre se sentiu muito bem de estar, as bandas, né, se sentiam muito bem de estar indo num local, né? Teve uma época que a gente funcionava como hostel também, então os artistas iam, até um pouco antes, né, essa história do hostel, mas eles podiam vir, ficar na casa, né? O Tagore teve uma época que ficou a banda do Tagore, com o Caramuru e Julião, ficaram na casa quase uns 2 meses, assim, né? Compondo um disco. O Tagore ficou 3 meses, ficou 2 vezes de 3 meses, né? E isso aí, o hostel ele foi em outra época, mas chegou agora nesse nosso podcast, só agora. Esquecemos. Mas também criou uma conexão muito legal com essas bandas e artistas que passaram por ali, né? Teve gente que morou por 1 ano no hostel, o Pepe Bustinci, o Wagner Horley, o Luquita, né, um tempo antes, assim, um tempo anterior, né? Isso aqui, claro, isso até causa um pouco de confusão, porque muitas pessoas sempre pensaram que a Paralela era um lugar onde alguém morava, a casa do Ferrolho, achavam que o Ferrolho morava ali, né? Ou que todos nós morávamos ali como um grande coletivo maluco de hippies sessentistas, assim, né? E não é o caso, assim, na verdade a gente sempre tentou trabalhar, sempre tentou ver a Paralela como um espaço de trabalho, né? Todos tínhamos salas em que desenvolvíamos trabalhos para fora e para dentro da Paralela, né? Isso, e após todo esse movimento, então, de reestruturação, pós-interdição, a gente chegou em 2019 com as coisas voltando ao normal e a esperança de que tudo fosse melhorar, e assim com uma previsão de que 2020 ia ser o ano que a gente ia voltar a ser o que a gente era lá em 2014. E aí veio a pandemia. Foi uma coisa horrível pra gente
trabalhadores da cultura tendo que pagar um aluguel de um espaço onde tu não pode fazer o seu trabalho, né? Que no caso seria produzir os eventos. Então pra gente foi muito complicado. Mas a gente optou em seguir. Mesmo assim, com os custos, sem poder fazer evento, a gente seguiu, a gente fez uma nova reforma, reestruturamos o espaço físico. A gente fez um empréstimo para manter esse espaço ativo, né, para poder se manter, também reformamos. E quando a gente estava ali no meio da pandemia, já estava uns 6 meses fechado, sem ter atividades, e a gente estava a ponto de desistir. A gente recebeu uma notícia muito boa, que inclusive tem a ver com o fato de a gente estar aqui hoje gravando esse podcast, que nós fomos aprovados como um ponto de cultura pela Rede Cultura Viva, e isso nos deu uma sobrevida, assim, um fôlego extra na hora em que a gente estava pensando em, a partir daqui não dá mais. Passamos um edital, né, onde podemos comprar equipamentos de som, né. Antes disso, né, toda essa história que a gente contou para vocês, o equipamento de som da Paralela era um equipamento de som muito rudimentar, né, com muitas caixas emprestadas e praticamente caseiro. Então a partir daquele 2020, quando a gente passa num edital dos pontos de cultura, dos equipamentos, a gente consegue comprar sonorização, projetor. E daí a gente conseguiu fazer outros tipos de evento, por exemplo, cinema. O cinema é um evento que a gente faz sempre e traz assim um grande público para casa também. Então a gente conseguiu estruturar a casa com sonorização, com projetor, equipamento para vídeo. Então esse foi um outro rumo que a gente tomou diante daquelas circunstâncias. Inclusive, durante a aplicação da Lei Aldir Blanc, a gente teve uma atuação política assim forte assim também de fazer oficinas, né, e em que a gente fez oficinas de formação relacionadas primeiramente a Lei Aldir Blanc, incentivando que produtores e artistas locais pudessem inscrever seus projetos. E também vale salientar que todas essas oficinas, a gente também deu oficinas em regiões periféricas da cidade, não no caso somente no nosso espaço físico, né? Mas também a gente pensa nisso bastante, porque, gente, assim, a cultura, quem assim tem um conhecimento sobre editais e tem no caso acesso a isso, são uma minoria, né? Todo mundo entende isso. Então a gente tenta espalhar essa ideia, como a gente pode fazer para que mais pessoas tenham também acesso a verbas públicas, estaduais, federais, municipais, enfim. Eu acho que isso é uma das coisas importantes, né? Descentralizar a cultura. Seguindo então nessa ordem cronológica, a gente chega até os dias atuais, os dias de hoje, né? A Paralela segue fluindo com shows, com eventos, porém isso vai durar até o mês de maio. A gente decidiu em conjunto que nós vamos deixar o espaço físico nesse mês de maio, vamos seguir com o nosso cronograma de projetos anual, todos os projetos que a gente segue fazendo, porém a gente vai deixar o espaço físico, o espaço que já nos trouxe muitas alegrias e já abrigou muitos shows nacionais, internacionais, eventos de dança, moda, teatro, enfim, movimentou bastante a cultura da cidade. Mas tudo tem um começo, né? Um meio, eu considero esse um meio, né? A gente pode voltar em outro espaço físico ou não, porém os projetos enquanto ponto de cultura seguem ativos durante todo o ano. Fica aquela dúvida, né? E agora, o que vai ser da Paralela? Porque sempre esteve muito ligado ao espaço físico e talvez para vocês que estão escutando, que não conhecem o espaço, não fique essa dúvida. Mas para quem está aqui na cidade, vivendo a Paralela, frequentando espaço, fica assim, meu Deus, e agora? Mas o que eu digo para vocês que é que a gente tem projetos, ideias e
E o espaço, nesse momento, ele estava quase agindo como um limitador de possibilidades que a gente pode abraçar, porque manter um espaço, como muitos de vocês aí dos pontos de cultura devem saber e sabem, né? Gera custo, gera muito trabalho, gera inúmeras demandas e que impossibilita que tu possa abraçar projetos maiores algumas vezes. E a gente acredita que a Paralela chegou num momento de focar em outros projetos que não estejam vinculados ao espaço. E claro, né, a associação ela já teve uma participação de muitas pessoas, acho que mais de 40 pessoas já participaram da Associação Cultural Paralela, e a gente faz, né, eu acho que em nome da CP, assim, eu mando esse abraço, assim, para todos que participaram e fizeram o possível para manter esse espaço, assim, da maneira que foi possível, seja organizando o rolê, seja deixando a casa mais organizada, seja zelando por tudo aquilo que ela foi, assim, né? Só que ao mesmo tempo, até mesmo o cenário cultural local, talvez ele pede para que para que algumas mudanças aconteçam, até mesmo para que exista um arejamento, não sei se existe essa palavra, mas um arejar, assim, né, do cenário que a gente vê diante da gente, assim, e claro que é muito triste a gente deixar um espaço que foi tão importante, Altos da Tronca, 3483, né, um lugar onde tantas bandas tocaram, um lugar onde tivemos inúmeras atividades que a gente não consegue nem lembrar às vezes, né, e a gente não consegue nem citar. A gente teve aqui todo esse tempo para falar e muitas coisas provavelmente nos escaparam, como muitas vezes coisas escapam da nossa memória quando a gente vai falar das nossas próprias vidas, né? Só que, claro, quando a gente decide que é o momento de encerrar a nossa relação com um espaço, ela não quer dizer que a gente vai encerrar um momento de atividade. Então, não dá para saber exatamente o que vai acontecer no futuro. Mas dá para saber que a gente está aqui com vontade e também com vontade de ter um tempo, um respiro, uma forma de pensar diferente, para de repente mais adiante a gente ter novidades para vocês, né? E esperamos que são sejam 11 boas. anos, né? 11 anos. E em 11 anos muitas coisas mudam. E eu acho que está na hora da gente abraçar essa mudança e seguir em frente. O fazer artístico vai continuar. Isso podem ter certeza. O Bloco da Ovelha... O Bloco da Ovelha vai continuar, vai ainda ter oficinas semanais, o bloco vai sair como sempre. A gente pode voltar daqui uns 6 meses, daqui um ano, não sei, em outro espaço, pode ser que aconteça. E assim como foi em 2014 que a gente encerrou, esse foi uma mola propulsora para que novos movimentos surgissem, que outras pessoas sentissem a necessidade de que esse espaço, que esse movimento existisse, continuasse. E isso fez a gente chegar até aqui. Então a gente quer deixar um muito obrigado a todo mundo que escutou até agora o Total Podcast, o podcast da Paralela. Um muito obrigado também ao edital Conexão Cultura Viva RS, a rede RS dos pontos de cultura. Muito obrigado. Isso salva a cultura do nosso estado. Muito obrigado. É isso aí, rapaziada. Valeu. Espero que todo mundo tenha escutado até o fim. E nos encontramos daqui a algum tempo, em algum lugar, para fazer alguma coisa pela cultura do nosso estado e do nosso país. É isso aí! Total Podcast. O podcast da Paralela.